Anjos, bem-vindos ao meu canal. Você tá no Tô Falando e hoje nós não vamos de meme, nós não vamos de provocações, essas provocações que eu trago nos vídeos, que traz a comédia para te incomodar, porque hoje eu acredito que o país deveria pelo menos, estar abalado com o que está acontecendo em Manaus. O motivo de eu gravar esse vídeo hoje é eu trazer de uma maneira muito clara para você, educador, qual a ligação entre BNCC, Base Nacional Comum Curricular, o que esse documento propõe e o que nós temos posto na situação pandêmica nacional. Sim, eu vou falar de BNCC e vou falar de BNCC dialogando com a realidade, com a sua realidade dentro da sala de aula. E esse vídeo é para além de educadores, é para humanos. Porque caso você seja humano, e caso você more no Brasil, é bem difícil você não estar incomodado com o que está acontecendo lá em Manaus. Para quem não sabe, para quem por acaso está em outro planeta, Manaus recebeu a visita do... Só um minuto que eu estou procurando aqui, dentro das minhas escolhas lexicais, algo que consiga definir aquele sujeito à frente do Ministério da Saúde. E me faltam recursos linguísticos. Talvez indivíduo, né? Então Manaus recebe a visita desse indivíduo. Dias depois, Manaus entra num colapso por falta de oxigênio em áreas para pacientes que precisam do oxigênio para se manter vivo. Eu acho que o que faltou foi alguém falar pro então ministro da Saúde, faltou alguém sentar com ele e explicar que nós precisamos de oxigênio para o metabolismo humano. Porque ele recebeu, o próprio presidente recebeu uma comunicação de quem produz, esses insumos, dizendo, olha, vai faltar. E o cara não consegue se antecipar para prever essa situação e tomar as devidas providências. Dias depois, o que ele foi avisado que aconteceria, acontece, e o que a gente tem nas redes sociais, depoimentos de médicos, enfermeiras, responsáveis por unidades de saúde, contando sobre o caos instalado, caos esse que tem nome e sobrenome enquanto responsabilidade sim. E aí eu trago a BNCC. Trazendo a BNCC, olha a importância do conhecimento. Primeira competência geral. Aliás, professor, você que critica tanto a BNCC, eu vou te sugerir uma prática, assim, algo incrível. É uma tecnologia de ponta para gestão de informação, é uma loucura, chama-se ler. Leia pelo menos as 10 competências gerais, o que elas pedem do seu educando. E tenha consciência de que primeiro você vai precisar desenvolvê-las em si, ou se propor a desenvolvê-las, para que você possa participar da mediação dessas competências, dessas habilidades. Ou seja, para eu gerir, participar da mediação, da construção da autonomia do estudante, eu, enquanto educador, preciso estar comprometido com a edificação disso em mim. E aí, educador, não dá para você ver um meme na internet ou um post engraçado falando que tá faltando oxigênio em insumos de oxigênio em Manaus simplesmente por corrupção. Faça a curadoria dessa informação, porque é isso que a BNCC pede do seu estudante. Que ele seja capaz de procurar a informação, isso está dentro da primeira competência geral, tá? Conhecimento. Que ele seja capaz de buscar o conhecimento e que ele seja capaz de fazer a curadoria dessas informações. É o básico para você conseguir se inserir no coletivo e trazer argumentos. Do contrário, você está apenas disseminando bobagens. Assim como o presidente. Que enquanto nós temos cientistas
cientistas contando o que iria acontecer após as festas de final de ano, o representante federativo é alguém que se coloca a favor de aglomerações, promove aglomerações, questiona a ciência. Veja, esse negacionismo científico é avesso, contramão à construção do conhecimento, à aplicação do conhecimento para tornar a sociedade um espaço coletivamente melhor. Que é isso que a BNCC quer, querido. Sim, pasmem. A BNCC conta sobre conhecermos o mundo que foi historicamente construído, culturalmente construído, quais são essas informações e aplicá-las para a construção de um mundo que seja democrático, que esteja equânime. É isso que esse documento fala. Hoje, nós acordamos aqui em casa com a notícia de que os bebês de Manaus, 61 bebês estavam sendo transferidos para outros estados, e me chamou a atenção porque eu vi um vídeo do Dória. Até o Dória tá nervoso com a situação, assim. E se instalou, né, eu conversando com meu companheiro, um sujeito de luz, para me aguentar, se instalou nas nossas conversas hoje, obviamente, com toda a acuidade disso, um sentimento de impotência. E aí eu busquei entender, né, como que eu me insiro nessa realidade, o que eu posso fazer aqui da minha casa. E aí eu resolvo vim aqui falar com vocês sobre isso, mesmo com esse fundo, né, musical agradabilíssimo, de britadeira, sei lá o que. Estão cavando para chegar na China e buscar vacina, só pode. Mesmo com todo esse contexto aqui, eu resolvo vir e falar com vocês. E fazer um convite claro ao professor, lá para a 9ª e para a 10ª competências gerais da BNCC, que é empatia e cidadania. Esse sentimento cidadão, ele precisa nos permear para que a gente consiga realmente fazer escolhas, ter posicionamentos comportamentais mais coerentes com a realidade e com o que ela pede. O coronavírus não é uma gripezinha. Não dá para a gente continuar recebendo amigos nas nossas casas, não dá para a gente continuar o nosso convívio normal, comum, em um cenário pandêmico. O que mais precisa acontecer para que a gente entenda isso? Eu entendo também sobre a nossa estafa, o nosso cansaço, né? São tantas as desinformações, mas educadores, nós somos formadores de opiniões. Quando você vem à internet, você manifesta um argumento, a sua comunidade escolar te olha, te vê. E aí eu vou falar aqui sobre a nossa responsabilidade com o coletivo. Eu não estou falando de partido. Na verdade, nesse momento, pouco importa partido. Eu estou falando das 61 vidas que acabaram de nascer e que não tem como respirar, porque o presidente deles não conseguiu se antever a essa crise. E não foi porque não sabia. Sabia. Não é uma novidade. Eu estou falando sobre a fila de famílias esperando para enterrar os seus mortos lá em Manaus. Entra na internet. Eu estou falando sobre o negacionismo científico que está presente hoje na nossa sociedade, já ao ponto de falar que se a vacina tem 50% de eficácia, então por que tomá-las? Quem replica isso não leu, não buscou a informação correta de que com essa vacina você tem 50% de chances de desenvolver as manifestações mais leves do coronavírus, decorrentes ao coronavírus, ao Covid. O que eu estou dizendo, a minha crítica é o educador que sabe que precisa buscar informações e que replica meme, e que replica post com erros crassos como esse.
Eu estou falando de um ex-ministro da deseducação, se é que essa palavra existe, ou da educação, que não é, porque eu estou falando do Weintraub, que vem no Twitter e vem no seu canal do YouTube e fala sobre a matemática da vacina de 50% mais 78% não dá 100%. Oi? Eu estou falando sobre um chefe de Estado, sobre um chefe de Ministério da Saúde em um momento pandêmico que tem um avião sendo deslocado, né, que gerencia um avião que vai se deslocar para a Índia, só que esquece de combinar o carregamento. Oi? Num momento de recursos escassos, num momento de caos, eu não vou gerenciar muito bem esses recursos. No momento em que o tempo diz muito, porque lá em Manaus, agora, dia 16 de janeiro, às 11h28, nós temos profissionais de saúde revezando no Ambu para poder, no dispositivo Bolsa Máscara, Ambu é a marca, para poder manter as pessoas vivas. Então, tempo é essencial. Aí, nesse momento, os aviões que vão participar do transporte de insumos apresentam um atraso para sair para a busca desses transportes porque eles estão sendo adesivados. Professor, dentro da sua sala de aula, você dialoga diretamente com vidas. E o papel do educador é, antes de tudo, fomentar e edificar a autonomia e o conhecimento a favor da vida, dos sapiens, para que esses sapiens possam proteger e zelar pelo coletivo total, humano, global e da natureza total. Nós somos a espécie que coleciona nos anais da história os maiores dados de chacinas de outras espécies. E por isso a educação tem um papel fundamental e um comprometimento fundamental com a vida. Por favor, que nesse momento saibamos que nós temos um compromisso com a informação frente à desinformação. Não dá para a gente ignorar o que está acontecendo e trazer para a sala de aula um ambiente asséptico em que nós não podemos falar sobre política e não partido. Não venham falar que eu estou com camiseta vermelha, eu estou falando de comunismo. Não é nada disso. Comunismo não é isso. Eu estou falando de política enquanto gestão e cuidado da polis. Por último, e não menos importante, hoje eu assisti um vídeo do Henry Bugalho e ele estava falando sobre ele agora conhecer o que se passava na mente dos alemães no momento da Alemanha nazista. Como eles conseguiam aceitar todo aquele holocausto e como eles conviviam com isso. Hoje eu sei. Hoje eu sei qual é o sentimento dessas pessoas que conviviam com o holocausto, se colocavam, não, mas não é comigo. Eu estou em Minas Gerais, no interior de Minas Gerais, em Uberaba, e do meu círculo de amizades, de pessoas que eu tenho convívio, não só de amizades, mas no espectro maior, pessoas que eu tenho convívio, o sentimento que eu vejo pairar não é comigo. Vamos abrir o comércio? Não é comigo. Uberaba não pode parar. Nossa, lá Manaus está nessa situação, que triste. Vamos lá então? Vamos fazer uma nota de repúdio e é isso mesmo. Quando eu olho para a BNCC, na etapa do ensino médio, lá em Ciências Humanas, eu vejo a seguinte habilidade, por exemplo: analisar e avaliar os impactos das tecnologias na estruturação e nas dinâmicas de grupos, povos e sociedades contemporâneas. Fluxos populacionais, financeiros, de mercadorias, de informações, de valores éticos e culturais, etc., bem como suas interferências nas decisões políticas, sociais, ambientais, econômicas e culturais. Vejam, nós temos um chefe de Estado que fala
Manaus, o que eu posso fazer? Eu levei o tratamento preventivo, eu propus o tratamento preventivo com cloroquina, cloroquina essa que foi produzida e comprada a qualquer preço. Então, olha, eu fiz a minha parte. Veja que existe um projeto de comunicação aqui embaixo de não é minha responsabilidade. E o Brasil é o único lugar no mundo que tem tratamento preventivo para o Covid. Gente, que milagre! É realmente uma terra santa. Eu fico maravilhado com isso. Como que a gente não se questiona sobre isso? Como que a gente aceita? Não existe uma comprovação científica. Ah, mas não existe falando que não tem. Oi? Isso é argumento desde quando? Falácia. E eu faço questão de encerrar esse vídeo como eu vi o Henry Bugalho encerrando um vídeo dele. Cadê o Caio Coppola? Dizendo que o Covid ia matar no máximo 2.000 pessoas e que no Brasil e que nos Estados Unidos por ano morrem 5.000 pessoas asfixiadas e ninguém vai pedir para eles pararem de respirar. Cadê o dono da Madeiro? Cadê o Roberto Justus, que estava falando sobre o quão calamitoso o quão devastador que é um ataque à economia nesse momento? Para mim, devastador são as 28 pessoas de uma mesma ala que demandam diretamente de oxigênio lá em Manaus e que estão morrendo, né, que muitas delas foram ao óbito por não terem esse insumo. Isso é devastador. Ter o direito de respirar é devastador. Para mim, a ignorância é devastadora. Educador, assume o seu papel. Se coloca no meio disso tudo como alguém que é responsável pela gestão do conhecimento, pelo pensamento crítico, científico, criativo, pela ética, pela cidadania. Esquece partido. E se coloca, nesse momento, a favor da vida. A favor de soluções que vão atender o coletivo. A favor do que você se compromete a fazer enquanto professor, que é zelar da esperança dessas crianças que estão com você na sua sala de aula. Sabe o que você pode fazer nesse momento como professor? Fazer curadoria das suas informações e promover informações que realmente vão trazer impacto construtivo, positivo, lúcido para todos nós. Assuma o seu lugar na sociedade. E o seu lugar, professor, é de transformação. O que a gente está vivendo hoje em Manaus vai ficar marcado na história do nosso país. Faça presença nessa história como alguém que, com embasamento teórico, científico e afetivo, se propõe a lutar e construir conhecimento pela vida. Aliás, é isso que a BNCC quer de você. Quer que você construa isso tudo com o seu estudante. Por isso eu sou educador também. Eu vou deixar aqui para vocês um artigo científico que fala sobre o que é competência, já que nesse vídeo eu falei tanto sobre BNCC e a BNCC se fundamenta em competência. O que é competência? De onde esse termo saiu? De onde tiraram esse termo? Vou deixar esse link desse artigo científico. Eu vou deixar uma indicação de leitura também, que é um livro do Philippe Perrenot, Aprender Competências desde a Escola. É um livro pequeno, rápido, tranquilaço, mas é um soco no estômago enquanto possibilidade de construção de parâmetro técnico. Eu vou deixar um vídeo da Rita Von Hunt, maravilhosa, que é um vídeo necessário. E eu vou deixar também um link do Henry Bugalho, que é alguém que produz conteúdo digital. Eu li o livro dele agora recentemente, Minha Especialidade é Matar. O livro é maravilhoso. Eu vou deixar o link aqui para que vocês possam conhecer um pouco mais desse autor, desse sociólogo, que tem um trabalho bem interessante. Eu quero saber o que você pensa. É isso, gratidão por terem vindo comigo até aqui.